Ver o Halloween hoje em dia não imagina que a sua origem é terrivelmente macabra. Nesse vídeo eu quero trazer a verdadeira origem do Halloween e eu vou contar essa história para vocês em 4 perguntas. E a última eu tenho certeza que vai mexer no seu coração. Então, vamos pro vídeo. Onde tudo começou? Diferente do que a maioria de nós imagina, ele não começou nos Estados Unidos. Essa comemoração começou na Irlanda, era um festival chamado Samhain. Esse festival comemorava o final do verão, o início do ano novo celta e a colheita. No final de outubro iniciava o inverno e o sol acabava perdendo um pouco a sua força. O dia era mais escuro e anoitecia mais cedo. E os celtas acreditavam que o rei dos mortos estava vindo para buscar a alma daqueles que haviam morrido naquele ano. E assim como todos os costumes pagãos, os celtas então ofereciam oferendas e cultuavam aqueles espíritos a fim de pedir proteção e pedir para que eles também não os atormentassem. Uma grande cultura dos celtas é que eles gostavam de prever o futuro, fazer adivinhações. E eles então contavam com a ajuda desses espíritos para que eles pudessem adivinhar o que iria acontecer no futuro. Foi por esse motivo que eles começaram a fazer decorações macabras nas casas e também se fantasiar de fantasmas, se fantasiar de mortos, se fantasiar de demônios, para que eles pudessem confundir os espíritos. Era isso que eles acreditavam, que se fantasiando dessa forma, eles iriam confundi-los. Eles também apagavam a lareira das suas casas e deixavam a casa fria, um ambiente indesejável para os espíritos, segundo a crença deles. Em algumas regiões, as pessoas iam de casa em casa pedindo um pedaço de bolo, chamado o bolo da morte. Era um bolo de chocolate com recheio de groselha, e quando eles recebiam aquele bolo, aquele grupo fazia uma oração, uma prece, aquele espírito do rei dos mortos, para que protegesse aquela família e que para não punisse a alma daqueles entes queridos daquela casa. Vários rituais eram feitos para acalmar a ira desses espíritos. E eles também queriam a companhia desses espíritos, como eu disse, para ajudá-los nas suas adivinhações. As fogueiras e as velas, elas eram usadas para guiar os espíritos para o caminho dos rituais. Diferentemente do Halloween de hoje em dia, eles não usavam abóboras, eles usavam o nabo para fazer esculpir no nabo as figuras macabras, e as fantasias também eram usadas para que os espíritos achassem que as pessoas também eram mortos. Como Samhain se tornou o Halloween que nós conhecemos? Vamos lá. Em 603 d.C., a Igreja Católica já dava as cartas no Império Romano. O Império Romano já tinha dominado as Ilhas Celtas e toda aquela região. E a Igreja Católica agora queria colocar a sua própria cultura e a cultura das crenças cristãs em todos os povos. O Papa de então, Bonifácio IV, oficializou um costume dos cristãos, honrar os mártires. E para deixar esse recado bem claro que era a igreja que dominava, eles pegaram um templo antigo dos romanos, o Panteão, um templo onde se adoravam a todos os deuses dos romanos, e transformou esse templo no Templo dos Mártires. Mais tarde, um outro papa, o Gregório III, ele expandiu essa festa e mudou o feriado para o dia 1º de novembro, o feriado do Dia de Todos os Santos. No ano 1000, a Igreja Católica criou uma outra data comemorativa, o dia 2 de novembro, que foi um dia para honrar todos os mortos. A escolha foi estratégica. Eles queriam, na verdade, substituir o feriado de Samhain daquela região para o dia 2 de novembro, que hoje nós conhecemos como o Dia dos Finados. Assim, as paradas, as fogueiras, as roupas, as fantasias e as comidas começaram a ser incorporadas pela cultura cristã. Agora a igreja estabeleceu seus feriados, que deu muito certo, porém não substituiu o dia 31, que era a cultura daqueles povos, de comemorar o Samhain. Como o Halloween chegou até nós? Na metade do século XIX, os Estados Unidos já tinham sido colonizados por muitos celtas que tinham se convertido ao cristianismo, e agora ele iria receber uma nova leva de celtas que vinham daquela região da Ilha dos Celtas que comemoravam o Samhain. Por causa da fome, esse povo migrou para os Estados Unidos. E quando eles migraram, eles trouxeram consigo a sua cultura. Com o passar das décadas, a cultura foi ganhando um novo contorno
e algumas coisas começaram a ser substituídas. Por exemplo, os bolos já não eram bolos, eram doces e travessuras. O nabo que era utilizado já não era mais o nabo, agora era a abóbora. E as superstições começaram a ser substituídas apenas por brincadeiras. E a festa do Halloween, que teve a sua origem de uma forma pagã, cheia de rituais para espíritos, acabou se tornando uma festa de crianças inofensiva. Isso nos Estados Unidos. Em outras nações também se comemora o feriado do Dia dos Mortos, só que de uma outra forma. No México, por exemplo, eles comemoram o Dia de los Muertos muito antes da colonização espanhola, mas quando os cristãos espanhóis vieram para o México, eles implantaram logo o cristianismo que se misturou. Hoje, o Dia de los Muertos é considerado uma das festas mais famosas do mundo. Os austríacos, eles também celebram esse dia, eles vão nos cemitérios e colocam velas, decoram com velas, e lanternas os túmulos dos seus entes queridos. Os filipinos, eles vão nas casas cantar cânticos para libertar a alma das pessoas que estavam aprisionadas nesse mundo. Os chineses, eles pegam pequenos barcos de papel e colocam fogo e lançam para o mar. E os brasileiros levam flores até os cemitérios e recentemente têm incorporado essa cultura do Halloween aqui na nação brasileira. Lembrando que o Halloween não é algo exclusivo dos Estados Unidos, mas lá existe uma força muito grande e ele é considerado o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. Bom, essa é a verdadeira história da origem do Halloween. Você já conhecia essa história? Conta aí pra mim nos comentários se você já conhecia. E antes da última pergunta, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, para que eles conheçam a verdadeira origem do Halloween. E vamos para a última pergunta, hein? Afinal de contas, o Halloween é uma festa que os cristãos podem comemorar? Absolutamente não, pois se trata de uma festa de origem pagã, que fazia rituais para espíritos malignos. E mesmo com os esforços da Igreja Católica, ela não conseguiu impedir que essa cultura de Samhain ela pudesse se dissipar pelo mundo e chegar até os Estados Unidos. Hoje essa festa está mascarada, fantasiada de uma festinha de criança, bonitinha, simplesmente para enganar a sua origem macabra. Mas o que está por trás dessa história é algo muito perigoso para os nossos filhos. Eu não sei se você sabe, mas muitas escolas elas criam festas e pedem para as crianças participar, valendo até mesmo notas. Porém, eu quero que você saiba, pai e mãe, que os seus filhos não são obrigados a participar de algo que vai contra suas crenças. A lei, ela ampara os pais que têm suas crenças e suas convicções. E a escola, ela é obrigada a dar uma outra atividade que não vá ferir os princípios que a sua casa estabeleceu. Se você que está assistindo esse vídeo é um pai ou uma mãe que quer criar seus filhos debaixo de princípios bíblicos, não permita que os seus filhos participem dessas festas. Você pode protegê-los e a lei dá esse amparo para você. A escola não pode obrigar o seu filho a participar de uma festa que fere os princípios que você e sua casa acreditam. Não permita que seus filhos participem dessas festas. Não exponha eles a essa condição espiritual. Faça uma festa na sua casa. Celebre com a sua família aquele que venceu a morte e não aqueles que foram levados por ela. Celebre com a sua família e ensine os seus filhos que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão e receberão um corpo glorificado. E no final de tudo, a morte será derrotada.